Você sabia que o Rio Grande do Sul guarda os dinossauros mais antigos já descobertos no mundo? Que suas entranhas escondem o maior aquífero transfronteiriço da América do Sul? Que um cânion gaúcho possui paredes mais altas que a maioria dos arranha-céus do planeta? E que existe uma cidade no interior do estado onde a própria igreja é construída de pedras preciosas? O Rio Grande do Sul não é apenas chimarrão e churrasco, é basalto ancestral, fósseis de 233 milhões de anos e uma terra esculpida por vulcões, geleiras e forças que existiam muito antes de qualquer ser humano pisar neste continente. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 50 fatos absolutamente absurdos sobre o Rio Grande do Sul que parecem inventados, mas são 100% verdadeiros. 50. O estado gaúcho é um dos lugares mais meteorologicamente agitados do Brasil, resultado do choque entre massas de ar tropicais quentes e massas polares geladas vindas da Patagônia. Neve, granizo, tornados, secas e enchentes podem acontecer no mesmo ano, às vezes no mesmo mês. 49. As rochas do Rio Grande do Sul guardam evidências de que o estado esteve coberto por gelo durante o período Carbonífero-Permiano, há mais de 280 milhões de anos. Geólogos encontraram marcas de arranhões deixadas por geleiras deslizando sobre a rocha em diversas localidades do estado. 48. O estado possui as maiores reservas de carvão mineral do Brasil. Concentradas em Candiota, Hulha Negra e Bagé, essas jazidas foram formadas durante a era glacial do Gondwana, quando florestas morreram, foram soterradas e se transformaram em carvão ao longo de milhões de anos de pressão. 47. Uma camada gigantesca de basalto ocupa em torno de 50% do território estadual, formada há aproximadamente 130 a 140 milhões de anos por um dos maiores eventos vulcânicos da história do planeta. Em pontos da Serra Gaúcha, essa pilha de lava solidificada ultrapassa 1.000 metros de espessura. 46. Sob o solo gaúcho, encontra-se uma porção gigantesca do aquífero Guarani, com mais de 157 mil quilômetros quadrados em território gaúcho. Essa água, armazenada a profundidades de até 1.500 metros, poderia abastecer a população mundial durante 200 anos. É um oceano escondido que a maioria dos gaúchos pisa sem saber que existe. 45. E Ametista do Sul fica em cima da maior jazida de pedras ametista do mundo inteiro. Os geodos se formaram nas bolhas de gás presas no basalto há 120 a 130 milhões de anos. O exemplar mais valioso já encontrado pesa mais de 2,5 toneladas. Em seu auge, mais de 3.000 minas operavam simultaneamente na região. 44. A Igreja Matriz São Gabriel de Ametista do Sul tem as paredes internas revestidas com 40 toneladas de pedras ametista. A fonte batismal foi esculpida em um único geodo gigante de ametista pura, provavelmente a única no mundo assim construída, por iniciativa de um padre local com doações da comunidade. 43. O cânion Itaimbezinho tem paredes verticais que chegam a 720 metros de altura e quase 6 quilômetros de extensão. E 4 torres Eiffel empilhadas ainda não alcançariam o topo dessas paredes. Seu nome em tupi-guarani significa pedra afiada. 42. O cânion Fortaleza, vizinho pouco conhecido do Itaimbezinho, tem paredes de 900 metros e 7,5 quilômetros de extensão. São paredes mais altas que qualquer prédio do Brasil e mais altas que o Empire State Building. 41. A cascata Véu de Noiva, dentro do cânion Itaimbezinho, cai 700 metros verticais. Com tanta altura, a água se transforma completamente em névoa antes de tocar o leito do rio no fundo. 40. A Lagoa dos Patos é a maior laguna do Brasil e do Atlântico Sul Ocidental, com 10.144 quilômetros quadrados e 265 quilômetros de comprimento. É maior que o território inteiro de Luxemburgo e com profundidade média de apenas 7 metros. Se este vídeo está te surpreendendo, imagine o que vem pela frente. Inscreva-se agora, porque quem sai, perde demais. 39. A Lagoa Mirim, ao sul da Lagoa dos Patos, tem mais de 3.500 quilômetros quadrados e é compartilhada com o Uruguai. Juntas, as duas lagunas formam um sistema lacustre continental que separou toda a planície costeira gaúcha do Atlântico e moldou séculos de história, comércio e fronteiras do estado. 38.
O Pampa é um dos 6 biomas oficiais do Brasil e um dos mais ameaçados. Ocorrendo apenas no Rio Grande do Sul, em território nacional, cobre 63% da área do estado e abriga mais de 3.000 espécies de plantas vasculares e 450 espécies de aves. Mais de 50% dessa área já foi convertida para agricultura ou silvicultura, desaparecendo silenciosamente, enquanto as câmeras estão todas apontadas para a Amazônia. 37. As Pedras das Guaritas, em Caçapava do Sul, são formações de arenito com mais de 500 milhões de anos esculpidas pelo vento e pela chuva em formas completamente surrealistas. Cerros que parecem ruínas de cidades antigas, torres que parecem construídas por mãos humanas. Reconhecida como Geoparque Mundial pela Unesco, em 2023 a região registra eventos geológicos de quando a vida na Terra ainda estava aprendendo a existir fora dos oceanos. 36. O Rio Grande do Sul tem 3 geoparques certificados pela Unesco, sendo o estado brasileiro com o maior número no país. Além das guaritas, possui o Geoparque Quarta Colônia, e com afloramentos triássicos de 235 milhões de anos, repletos de fósseis de dinossauros, e o Geoparque Caminhos dos Canyons. É uma janela aberta para o exato momento em que os dinossauros surgiram no planeta. 35. A Formação Santa Maria foi reconhecida pelo Guinness World Records como o berço dos dinossauros mais antigos do mundo. Suas rochas, datadas em 233,2 milhões de anos, contém fósseis do Staurikosaurus pricei, do Saturnalia tupiniquim e do Gnatovorax cabreirae. Quando o Tyrannosaurus rex ainda era impossível no futuro distante, os primeiros dinossauros já caminhavam pelo chão que hoje é o Rio Grande do Sul. Você que está assistindo e ainda não se inscreveu, esse conteúdo existe para quem não quer ser enganado pela ignorância. Inscreva-se e não perca nada. A 34. Em maio de 2024, as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul revelaram um fóssil de dinossauro quase completo em São João do Polesine. Com 233 milhões de anos, o carnívoro do grupo Herrerasauridae pode ser o segundo espécime mais completo desse grupo já encontrado no mundo. O estado destruído pelas enchentes também foi presenteado por elas com uma das descobertas paleontológicas mais importantes do século. 33. O que hoje é o fundo do mar a 60 metros de profundidade na plataforma continental gaúcha foi, há mais de 10 mil anos, terra firme habitada. Pesquisadores da UFRGS encontraram depósitos de turfa nessa profundidade, provando que a costa gaúcha ficava dezenas de quilômetros mais para o leste quando os primeiros humanos chegaram à região. O verdadeiro litoral antigo está submerso. 32. No sudoeste gaúcho existem areais de areia móvel que lembram um deserto em plena zona temperada, fenômeno exclusivo do Brasil. Formados pelo intemperismo do arenito da formação Botucatu, esses campos avançam sobre a vegetação e engolem estradas, atraindo pesquisadores do mundo inteiro que querem entender como um deserto cresce onde o clima não deveria permitir. 31. O escudo sul-riograndense possui rochas graníticas formadas há mais de 2 bilhões de anos, algumas das mais antigas do Brasil. É um fragmento do núcleo primitivo do continente sul-americano. Suas formas suaves são o resultado de erosão tão prolongada que as montanhas originais foram completamente raspadas até virar colinas, mas carregam a memória dos primeiros continentes deste planeta. 30. E o Planalto Meridional Gaúcho inclina progressivamente de leste para oeste, das altitudes de mais de 1.000 metros na Serra Gaúcha até menos de 100 metros na beira do rio Uruguai. Essa rampa determina o sentido de todos os rios do Planalto, direcionando toda a água para a fronteira com a Argentina, como se o estado inteiro fosse uma superfície levemente inclinada. 29. O rio Uruguai não é apenas uma fronteira política. É uma barreira geológica entre dois blocos de terreno radicalmente diferentes. Na margem brasileira, o basalto do Planalto Meridional. Na margem argentina, os sedimentos da bacia do Chaco-Paraná. Em alguns trechos, o rio corre dentro de um cânion que ele mesmo escavou ao longo de milhões de anos, criando corredeiras e saltos no curso superior. 28. O ponto mais elevado do Rio Grande do Sul é o Monte Negro.
com 1.398 metros de altitude em São José dos Ausentes. O que confunde é que não é uma montanha dramática, é um platô de campo aberto onde você caminha achando que está em terreno normal, sem perceber que está no ponto mais alto de um dos maiores estados do Brasil. 27. Quando o ar quente e úmido do litoral atlântico encontra as bordas frias do Planalto, condensa em neblina espessa que sobe dos cânions como fumaça, preenchendo as fendas com nuvens brancas enquanto o campo ao redor permanece ensolarado. Você pode estar na borda do cânion Itaimbezinho e não enxergar nada além de um mar de nuvem abaixo dos pés, como se a terra respirasse pelas feridas abertas no Planalto. 26. A araucaria angustifolia existia nessa região desde o período Cretáceo, e quando dinossauros ainda caminhavam pelo chão gaúcho. Hoje restam menos de 2% da área original de floresta com araucária no Brasil. Cada árvore sobrevivente atravessou a extinção dos dinossauros, o fim da última glaciação e chegou viva até os nossos dias. 25. A Pedra do Segredo, em Caçapava do Sul, é um maciço de granito escavado pelo intemperismo em sua própria base, criando uma caverna natural no interior da rocha. A erosão corroeu o granito mais fraco e deixou-o mais resistente de pé, criando uma estrutura geometricamente impossível que se tornou destino obrigatório para escaladores de todo o Brasil. 24. Uma gota de chuva na Serra Gaúcha pode ter dois destinos completamente diferentes dependendo de qual lado da cumeada ela toca. Um caminho a leva para o rio Pelotas, que se torna o Uruguai e chega ao Atlântico via Argentina. O outro a leva para a Lagoa dos Patos e diretamente ao Mar Gaúcho. O destino de cada molécula de água é decidido por centímetros. 23. O terroir da Serra Gaúcha existe graças ao vulcanismo de 130 milhões de anos atrás. O basalto intemperizado produziu solos argilosos vermelhos e ricos em ferro, que, combinados com altitudes de 700 a 900 metros, criam as condições perfeitas para a viticultura. Cada taça de vinho da Serra Gaúcha carrega a memória química de uma erupção vulcânica mesozoica. 22. O litoral gaúcho é regularmente visitado por pinguins de Magalhães durante o inverno e a primavera, vindos do sul depois de milhares de quilômetros pelo Atlântico. A corrente fria das Malvinas cria condições oceânicas mais próximas da Patagônia do que do Brasil tropical. Pinguins na Praia Gaúcha são a consequência natural de um estado mais próximo do Polo Sul do que qualquer outro estado brasileiro. 21. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro mais atingido por tornados. Em outubro de 2002, Cruz Alta foi destruída por um tornado categoria F2 com ventos entre 195 e 230 km por hora. É um fenômeno que a maioria dos brasileiros associa aos Estados Unidos, mas que os gaúchos do Planalto conhecem e respeitam muito bem. 20. A pedra mais velha que qualquer civilização. O escudo sul-riograndense não guarda apenas rochas antigas. Guarda algumas das rochas mais antigas encontradas em território brasileiro até hoje. As certas formações graníticas e gnaíssicas da região possuem idades datadas próximas a 2 bilhões de anos, originadas durante o Paleoproterozoico. Para colocar em perspectiva, quando essas rochas se formaram, a atmosfera da Terra ainda não tinha oxigênio suficiente para você respirar. Os primeiros seres vivos eram ainda apenas micróbios no oceano. A história humana inteira, desde o Homo habilis até hoje, representa menos de 1/1000 do tempo que essas rochas existem. Pisar sobre o escudo sul-riograndense é pisar em algo que existia antes de qualquer forma de vida complexa. 19. A floresta que existe dentro do Pampa. O Pampa gaúcho tem uma reputação de paisagem aberta e uniforme, mas esconde bolsões de floresta ripária que criam microecossistemas completamente diferentes do campo ao redor. Ao longo dos rios e arroios que cortam o Pampa, existem matas ciliares densas onde a umidade do solo permite que espécies florestais sobrevivam em meio ao campo seco. Essas florestas funcionam como corredores ecológicos que conectam fragmentos de vegetação através da matriz aberta do Pampa, permitindo a movimentação de animais que dependem de cobertura arbórea. Em algumas propriedades rurais do sul gaúcho, você pode estar caminhando em campo aberto e de repente mergulhar numa mata sombreada e úmida à beira de um arroio, como se tivesse entrado em outro bioma sem perceber. 18.
o delta que cresce a cada ano. A foz do rio Jacuí, que deságua no Lago Guaíba, em Porto Alegre, forma um delta em constante crescimento e transformação. O delta do Jacuí é um mosaico de ilhas formadas pelos sedimentos que o rio deposita ao perder velocidade ao encontrar o Guaíba. Essas ilhas surgem, crescem, se unem umas às outras e às vezes desaparecem nas cheias, criando uma geografia instável que muda a cada estação. O arquipélago de ilhas do delta cria um sistema de canais, enseadas e lagoas interiores que faz parte da área de proteção ambiental Delta do Jacuí, dentro da região metropolitana de Porto Alegre. É um dos poucos deltas fluviais do mundo que existe dentro dos limites de uma grande metrópole. Mantenha este vídeo aberto porque os próximos fatos são os mais surpreendentes de todos. 17. O lago que foi criado por humanos e hoje parece natural. A represa da usina hidroelétrica de Itá, no rio Uruguai, criou um reservatório que inundou vales inteiros na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O lago artificial tem mais de 141 km² de área. Quando o reservatório foi enchido no ano 2000, cidades inteiras foram submersas, incluindo parte da cidade de Itá. Os moradores foram relocados para cidades novas construídas especificamente para receber a população deslocada. Nos períodos de seca intensa, quando o nível do lago baixa significativamente, ruínas de casas, igrejas e ruas emergem das águas como fantasmas de um passado submerso, lembrando que existe uma cidade inteira no fundo daquele lago. 16. A cachoeira que esconde um dos mais belos segredos do estado. Na região de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, existe uma cachoeira que poucos turistas procuram, mas que é uma das mais singulares do estado. A cachoeira do Arroio Teixeira cai diretamente sobre a praia, numa faixa de terra onde a água doce encontra o oceano num impacto dramático. Essa situação é possível porque as falésias de basalto que caracterizam o litoral de Torres chegam tão perto do mar que não há planície de praia suficiente para que o arroio desemboque normalmente. O resultado é uma cachoeira que cai sobre a areia molhada enquanto as ondas do Atlântico chegam em sentido contrário. É um encontro de mundos que a maioria dos visitantes de Torres nem sabe que existe a alguns quilômetros das praias movimentadas. 15. As falésias que guardam os segredos de 130 milhões de anos. As falésias de Torres são mais do que uma paisagem bonita para fotos de Instagram. São um corte transversal perfeitamente exposto nas camadas de basalto formadas pelo vulcanismo mesozoico. Cada camada visível na face da falésia representa um derrame de lava diferente, uma erupção que aconteceu em algum momento entre 130 e 140 milhões de anos atrás. Você pode contar as camadas como se fossem páginas de um livro e cada página representa um evento vulcânico separado por milhares ou milhões de anos do anterior. O mar foi o escultor que expôs esse livro de pedra, erodindo a costa e revelando o arquivo da história geológica do estado linha por linha, derrame por derrame. 14. O fundo do Guaíba, que não é um rio, nem um lago. O Guaíba, que banha a capital, Porto Alegre, é tecnicamente classificado como um lago por lei estadual. Mas, hidrologicamente, é um estuário formado pela junção de 4 rios: o Jacuí, o Caí, o Sinos e o Gravataí. Com 57 quilômetros de comprimento e 48 quilômetros de largura máxima, sua área é de 1.418 km². Sua profundidade média é de apenas 2 metros, mas o leito é irregular, com canais de navegação dragados artificialmente para permitir o acesso de barcos ao porto. É tão raso que em certos períodos de seca é possível caminhar a pé por partes do seu leito expostas, algo completamente surreal, considerando que é o espelho d'água que define a paisagem de uma capital com 1,5 milhão de habitantes. 13. A Depressão Central, que foi o fundo de um mar interno. A Depressão Central do Rio Grande do Sul, a faixa de terreno mais baixo que corta o estado de oeste para leste, e foi em períodos geológicos distantes o fundo de um mar interno continental. Durante o Permiano, enquanto o Gondwana ainda existia, uma bacia sedimentar se formou nessa região e foi preenchida por sedimentos de origem marinha e fluvial
ao longo de milhões de anos. Esses sedimentos se transformaram nas rochas sedimentares que hoje caracterizam a Depressão Central, distintas do basalto que domina o Planalto ao norte. A memória desse mar interno está registrada nas rochas da região na forma de fósseis de organismos marinhos que viveram aqui muito antes de qualquer dinossauro. É uma das regiões aparentemente mais simples do estado, mas com uma das histórias geológicas mais complexas. 12. A mina de cobre que operou por 100 anos. Nas minas do Camaquã, em Caçapava do Sul, existe um complexo de mineração de cobre que foi o maior produtor de cobre do Brasil durante décadas. A mineração começou ali ainda no século XIX e só encerrou no final do século XX, deixando para trás um labirinto de galerias subterrâneas, estruturas industriais abandonadas e uma paisagem transformada pela extração mineral. As rochas que contêm esse cobre são parte das formações da Bacia do Camaquã, com idades que chegam a 500 milhões de anos, anteriores ao surgimento de qualquer animal com esqueleto. Hoje, as antigas minas fazem parte do Geoparque Caçapava e podem ser visitadas como patrimônio histórico e geológico. É uma cidade fantasma que a natureza está lentamente reabsorvendo. 11. O granizo que pesa quilos. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro onde granizo de maior tamanho é registrado com maior frequência. As mesmas condições atmosféricas que geram tornados no estado criam tempestades convectivas intensas capazes de produzir pedras de gelo que podem ultrapassar 5 centímetros de diâmetro, chegando ocasionalmente a pesos que destroem telhas, quebram vidros de carros e causam ferimentos em pessoas. Na Serra Gaúcha, granizos de grande porte ocorrem com frequência suficiente para que os vinicultores invistam em redes anti-granizo para proteger as parreiras. Em anos de granizo intenso, safras inteiras de uva podem ser destruídas em minutos por uma tempestade que dura menos de meia hora. É uma das faces menos romantizadas do clima gaúcho, mas uma das mais poderosas. 10. O aquífero termal que aquece sem fogão. Em várias cidades do norte do Rio Grande do Sul, especialmente na região da Serra Gaúcha e em pontos do Planalto, e os poços artesianos perfurados no aquífero Guarani liberam água com temperatura naturalmente elevada, entre 40 e 70 graus Celsius. Essa temperatura é o resultado do calor geotérmico das camadas profundas da Terra, que esquenta a água enquanto ela repousa a centenas ou 1000 metros de profundidade. Municípios como Iraí, no noroeste gaúcho, construíram toda uma indústria de turismo termal em torno dessas fontes de água quente naturais. A mesma água que passou milhares de anos sendo filtrada pelas rochas do aquífero chega à superfície quente o suficiente para ser usada em termas e spas. É energia geotérmica gratuita que brota do chão sem precisar de qualquer tecnologia humana. 9. A sísmica que ninguém esperava. O Rio Grande do Sul não está em uma zona de subducção ativa como o Chile ou o Peru, mas registra tremores sísmicos com uma frequência que surpreende quem não conhece a geologia regional. A presença de falhas geológicas antigas no escudo sul-riograndense cria pontos de estresse tectônico residual, que podem resultar em pequenos terremotos. A maioria desses eventos é de magnitude inferior a 3 na escala Richter e passa completamente despercebida pela população. Mas eventos de magnitude entre 3 e 4 já foram registrados em diversas ocasiões, suficientes para ser sentidos como uma vibração leve em prédios e fazer água balançar em copos. São ecos de forças tectônicas que moldaram essas rochas há bilhões de anos e que ainda não se acomodaram completamente. 8. A costa que caminha para leste. O litoral do Rio Grande do Sul está em constante transformação geomorfológica. As praias gaúchas são alimentadas por sedimentos trazidos pelos rios e distribuídos pelas correntes marinhas, mas ao mesmo tempo estão sujeitas à erosão costeira em certos pontos. Em algumas praias, é documentado o avanço do mar em direção ao continente, com perdas anuais de vários metros de areia. Em outros pontos, a deposição sedimentar cria novas faixas de areia. O resultado é uma costa dinâmica que não tem a estabilidade que as fotos turísticas sugerem. Os morros do litoral norte, as falésias de torres e as barreiras de areia que separam as lagunas do mar são todos elementos de um sistema costeiro em equilíbrio instável permanente, reorganizando-se a cada tempestade e a cada estação. 7.
o rio que alimenta a metade da América do Sul. O rio Uruguai, que forma a fronteira oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, é um dos rios mais poderosos da América do Sul. Com 3.242 quilômetros de extensão total, ele nasce na Serra Geral como junção dos rios Pelotas e Canoas e cresce até desaguar no Rio da Prata, juntamente com o Rio Paraná. A Bacia do Prata, da qual o Uruguai é tributário, drena uma área de 3,2 milhões de quilômetros quadrados, que inclui partes do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Isso significa que as águas que caem sobre o Rio Grande do Sul eventualmente chegam ao Oceano Atlântico depois de percorrer um dos sistemas hídricos mais extensos do hemisfério sul. O estado gaúcho é literalmente parte da torneira de toda essa bacia continental. 6. A temperatura que quebra recordes regularmente. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que registra as temperaturas mais baixas em território nacional. O município de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, detém o recorde histórico de temperatura mínima absoluta do Brasil, com uma mínima registrada que chegou a menos 17,8 graus Celsius em julho de 1984. Em termos comparativos, essa temperatura é mais fria que muitos pontos da Europa Central no inverno. Cidades da Serra Gaúcha registram neve com frequência a cada inverno mais rigoroso, e geadas são um evento rotineiro na maior parte do Planalto Gaúcho. É o estado que mais lembra, climaticamente, um país europeu dentro do território brasileiro. 5. O vulcão que mudou o mundo. Embora não exista nenhum vulcão ativo no Rio Grande do Sul hoje, o estado é literalmente construído sobre as consequências de um dos maiores episódios vulcânicos da história do planeta. O vulcanismo da província magmática do Paraná Etendeca, que ocorreu entre 120 e 138 milhões de anos atrás, foi um evento tão colossal que derramou lava sobre quase 2 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo o que hoje é o sul do Brasil, o Uruguai, a Argentina e parte da África. Esse vulcanismo está relacionado ao processo de separação entre a América do Sul e a África, quando o supercontinente Gondwana começou a se partir. As rochas basálticas que cobrem metade do Rio Grande do Sul são a cicatriz permanente desse evento que literalmente redesenhou o mapa do mundo. 4. O estado que foi parte da África. A consequência mais vertiginosa de toda essa história geológica é esta: o subsolo do Rio Grande do Sul já esteve fisicamente colado ao continente africano. O Gondwana existiu como um supercontinente único, até que forças tectônicas começaram a separá-lo em partes. E o que hoje é o sul do Brasil foi parte da mesma massa de terra que inclui o atual sul da África. Fósseis do mesmo réptil pré-histórico encontrado no Rio Grande do Sul foram localizados na Tanzânia, África, confirmando que esses animais podiam caminhar livremente entre os dois continentes porque eles eram um único continente. Quando pesquisadores gaúchos encontram um fóssil e seu parente mais próximo está na África, estão descobrindo a memória de uma época em que o Atlântico Sul ainda não existia. 3. A planície que afunda. A planície costeira do Rio Grande do Sul não é apenas jovem em termos geológicos, ela está afundando. Pesquisas geológicas documentaram que certas áreas da planície litorânea gaúcha estão sofrendo subsidência, ou seja, lento afundamento causado pela compactação dos sedimentos jovens que formam essa planície. Em locais como Rio Grande, cidade construída sobre um suporte geomorfológico muito jovem, prédios históricos desenvolvem rachaduras e ruas apresentam afundamentos como consequência desse processo natural de acomodação do terreno. A cidade está literalmente se acomodando sobre um solo que ainda está se comprimindo sob seu próprio peso. É um lembrete de que mesmo o chão que parece sólido está em movimento permanente na escala do tempo geológico. 2. O fenômeno que transforma campo em oceano. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro mais vulnerável a cheias catastróficas por uma razão geográfica objetiva. Seu sistema de drenagem converge para o Guaíba e para as lagunas com velocidade que pode superar a capacidade de escoamento desses corpos d'água. Quando chuvas intensas atingem simultaneamente o Planalto Gaúcho, os rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí sobem ao mesmo tempo e despejam um volume excepcional no Guaíba, que transborda sobre Porto Alegre e sobre toda a planície ao redor.
Em maio de 2024, esse mecanismo produziu a maior enchente já registrada na história do estado, com um nível do Guaíba que ultrapassou 5,5 metros, inundando mais de 100 municípios e deixando mais de 150 mil pessoas desabrigadas. É a geologia do estado que determina essa vulnerabilidade, e ela não vai desaparecer. 1. O coração que pulsa entre continentes. Chegamos ao fim desta jornada e ao fato mais profundo de todos. O Rio Grande do Sul ocupa um ponto geograficamente único no planeta. É o extremo sul de um continente que já foi o centro de um supercontinente maior. O chão que os gaúchos pisam todos os dias carregou dinossauros, foi coberto por geleiras, foi inundado por lava vulcânica, ficou colado à África, foi soterrado por florestas que viraram carvão, foi esculpido por canyons de 700 metros e guarda nas suas entranhas pedras preciosas, água suficiente para o mundo inteiro e os fósseis dos primeiros dinossauros que pisaram neste planeta. Não existe outro pedaço de terra no Brasil com uma biografia geológica tão completa, tão brutal e tão extraordinária. Se o Rio Grande do Sul não é apenas o estado mais ao sul do Brasil, é um arquivo vivo de quase 2 bilhões de anos de história da Terra. Se você chegou até aqui, você não é o tipo de pessoa que desiste na metade. Você é exatamente a pessoa para quem este canal foi feito. Deixa o seu like agora para que mais brasileiros descubram o que este país esconde e se inscreve no canal para continuar sendo surpreendido toda semana. Nos comentários, conta qual desses 50 fatos você nunca tinha ouvido falar e qual pareceu mais impossível de acreditar. Tem outro vídeo esperando por você na tela agora mesmo. Te vejo lá!